Enquanto o sangue escorria de seus lábios, Miguel segurava firmemente a espada flamejante. Seus olhos estavam fixos no adversário, que sorria com malícia. Ele me pertence agora, disse Satanás, estendendo as mãos escurecidas sobre o corpo sem vida do maior profeta que Israel já conheceu. O corpo de Moisés seria o troféu de uma guerra invisível, uma disputa que ninguém podia ver, mas cujos efeitos reverberariam por séculos. O que ninguém sabia é que esse mesmo homem, cuja morte parecia definitiva, reapareceria séculos depois, ao lado de Jesus, numa montanha isolada, diante de 3 testemunhas aterrorizadas. Como isso seria possível? O que realmente acontece após a morte? Por que o corpo de um homem morto se tornaria objeto de uma batalha cósmica entre o bem e o mal? Nesta jornada, você vai descobrir segredos escondidos nas Escrituras. Vamos explorar desde os primeiros passos de Moisés até o confronto final pela sua alma e seu corpo. Prepare-se, pois o que você vai ouvir aqui pode transformar sua visão sobre a vida, a morte e o plano eterno de Deus. A história começa às margens do Nilo, onde um recém-nascido chorava em um cesto de junco, escondido entre as águas calmas. Esse bebê, Moisés, carregava um destino que o próprio faraó temeria. Desde cedo, sua vida foi marcada por milagres e pela providência divina. Salvo das águas e criado como príncipe do Egito, Moisés cresceu entre o luxo e o poder, mas algo em seu coração o inquietava. Ele sabia que não pertencia àquela corte. O sangue hebreu pulsava em suas veias, e o chamado de Deus, embora ainda sutil, já ecoava em seu interior. Moisés observava o sofrimento dos hebreus em silêncio, carregando o peso da identidade que tentava esconder. Cada chicotada, cada lágrima, queimava em sua alma como brasas. O palácio dourado contrastava com a miséria do seu povo. E foi essa inquietação que o conduziu a um ponto de ruptura. O destino de Moisés o levou a um confronto inevitável com a injustiça. Ao defender um escravo hebreu, tornou-se um foragido. De príncipe, passou a pastor, escondido nas terras de Midian. Ali, longe dos palácios e dos olhos do faraó, o propósito divino começou a se revelar. Durante 40 anos, Moisés trocou o cetro pelo cajado, a corte pelas planícies áridas. O homem impetuoso se transformava no servo paciente. Foi diante de uma sarça ardente que nunca se consumia que Moisés ouviu a voz do Criador. O mar vermelho se abriu. O maná caiu do céu. A água jorrou da rocha. Moisés guiava o povo rumo à terra prometida, enquanto enfrentava desafios, rebeldias e suas próprias fraquezas. Cada passo no deserto moldava Moisés, não apenas como líder, mas como homem diante de Deus. Os milagres revelavam o poder do Altíssimo, mas também expunham a fragilidade humana. Após 40 anos no deserto, a promessa estava ao alcance, mas um momento de ira mudaria tudo. Em Meribá, Moisés feriu a rocha em vez de falar a ela, desobedecendo a ordem de Deus. A sentença foi clara: você não entrará na terra prometida. O coração de Moisés se despedaçou, mas o plano divino não havia terminado. O erro humano não anula o propósito eterno. Moisés aprenderia isso da forma mais dura e, ao mesmo tempo, mais reveladora. Aos 120 anos, Moisés subiu ao Monte Nebo. Dali, contemplou a terra que prometera a seus antepassados. Lá, ele partiu, não com o peso da derrota, mas com a promessa de algo maior. Deus, com as próprias mãos, sepultou o corpo de Moisés em um local desconhecido. Mas a história não terminou ali. Anjos vigiaram aquele túmulo.
O inimigo tramava nas sombras. No vale de Moabe, uma presença sombria surgiu. Satanás reivindicava o corpo do profeta, alegando que seus pecados o tornavam indigno. Mas Miguel, o arcanjo, interveio. "O Senhor te repreenda", bradou Miguel, e a terra tremeu. O corpo de Moisés foi protegido, não apenas como um cadáver, mas como parte de um plano eterno. Seu destino estava entrelaçado com a redenção da humanidade. O túmulo selado por Deus escondia um propósito que ultrapassava gerações. Séculos depois, no topo de uma montanha, Jesus, o Filho de Deus, resplandeceu em glória. Ao seu lado, Moisés e Elias apareceram, vivos, testemunhando que a lei e os profetas apontavam para aquele momento. Ali, os discípulos viram que a morte não era o fim e que o plano de Deus transcende túmulos e séculos. A presença de Moisés naquele monte revelava que o plano da redenção era maior do que o tempo e a morte. A história de Moisés não é apenas sobre passado ou profecias antigas. Ela é sobre você, sobre nós. É um lembrete de que Deus nunca abandona os seus, que nossos erros não anulam. A vida de Moisés foi marcada por encontros com o divino, desafios quase impossíveis e, acima de tudo, uma profunda intimidade com Deus. Ele viu o Senhor face a face, ouviu sua voz, recebeu as tábuas da lei diretamente das mãos do Criador. E, ainda assim, Moisés era humano, teve falhas, momentos de dúvida e fraqueza. Isso nos mostra que Deus usa os imperfeitos para realizar o perfeito. Hoje, em um mundo de incertezas, onde o materialismo tenta sufocar o espiritual, a história de Moisés nos lembra que há algo maior além deste mundo, que há uma batalha invisível acontecendo e que nossas vidas, nossas escolhas têm peso eterno. Assim como o corpo de Moisés foi disputado, nossas almas também são alvo de uma disputa espiritual. Quem vencerá essa batalha depende das escolhas que fazemos hoje. Existe um campo de batalha invisível aos nossos olhos, onde anjos e demônios se enfrentam diariamente. É nesse cenário que se desenrola o verdadeiro conflito pelo destino humano. O episódio do corpo de Moisés revela que, mesmo após a morte, a influência da nossa existência persiste. O que fazemos em vida reverbera na eternidade. A vitória de Deus sobre Satanás não se resume ao momento da morte. Ela é consumada quando compreendemos que nossa esperança está além do túmulo. A história de Moisés aponta diretamente para o sacrifício de Cristo, que venceu o pecado, o inferno e a própria morte. Você que me ouve agora faz parte dessa grande história. As batalhas que Moisés enfrentou são um reflexo dos seus próprios conflitos, mas, assim como ele, você não está sozinho. O plano de Deus é maior que suas falhas, seu amor é mais forte que seus pecados, sua graça é suficiente para resgatar, restaurar e transformar. Hoje, você está diante de uma escolha: seguir o plano de Deus ou ignorar o chamado. Moisés errou, mas foi restaurado. Você também pode ser. Deixe seu comentário dizendo "Eu creio" e compartilhe essa mensagem. E se deseja entender ainda mais sobre o poder de Deus nas histórias da Bíblia, clique no próximo vídeo e descubra como a fé venceu os maiores impérios da Terra.